Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Easy Química. Hoje vamos dar prosseguimento com as últimas propriedades periódicas. Se você ainda não assistiu os outros vídeos de energia de ionização e raio atômico, vai aqui embaixo na descrição, clica lá e assista esses vídeos primeiros para ficar mais fácil para você entender esse próximo. Vamos lá! É o seguinte, nós temos aqui agora a afinidade eletrônica, a próxima propriedade periódica. Lembrando que propriedade periódica é aquela propriedade que pode aumentar ou diminuir na medida em que você vai aumentando o número atômico na tabela periódica. Se você vai andando na tabela periódica, se essa propriedade aumenta ou diminui, nós podemos falar que ela tem uma periodicidade. Ela segue ela vai estar aumentando ou diminuindo. Então ela é chamada de propriedade periódica. Nós já falamos dos raios atômicos e iônicos, já falamos da energia de ionização, agora nós temos a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela pode ser entendida também como o contrário da energia de ionização. Vamos relembrar. A energia de ionização é a energia necessária que eu preciso de fornecer ao átomo para retirar um elétron dele. Então o átomo absorve uma energia exterior para eu conseguir arrancar o elétron. Então isso é a energia de ionização, um processo endotérmico. Agora, a afinidade eletrônica é quando eu quiser colocar o elétron de volta no átomo. Imagine que o átomo quer capturar um elétron. Se o átomo captura esse elétron, ele precisa de liberar uma energia para receber esse elétron. Essa energia que é liberada pelo átomo ao receber um elétron no estado gasoso, o átomo no estado gasoso, é denominada afinidade eletrônica. Então, olha só, energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura, absorve, adquire um elétron. Então, vamos imaginar aqui que você tem um flúor, o F. Tem 9 elétrons, 7 na camada de valência e 2 anteriores ali. Se a gente dá um elétron para ele, ele precisa de devolver uma energia. Essa energia é chamada de afinidade eletrônica. Antes ele tinha 7 elétrons de valência, agora ele tem 8, porque é o F menos. Então a reação que representa uma energia de afinidade eletrônica é o quê? Um átomo no estado gasoso recebe um elétron, você está dando um elétron para ele, certo? E ele vai virar X- no estado gasoso e ele libera, devolve essa energia aqui, que é a afinidade eletrônica. Tranquilo? Como que nós vamos entender? A afinidade eletrônica, ela segue as mesmas características da energia de ionização, tá? Ela aumenta junto com a energia de ionização e diminui com a energia de ionização. Só que em módulo, porque uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então vamos entender o seguinte, se eu pegar a mesma família, quando eu vou descendo numa mesma família na tabela periódica, eu vou aumentando o número de níveis com elétrons. Se eu aumento o número de níveis, o que acontece com a atração e o núcleo? Vai diminuir, certo? Diminui a atração. Se diminui a atração, o que acontece com o raio? Fica maior. Se o raio aumenta, o que acontece com a energia de ionização? É fácil ou difícil de eu tirar o elétron que está menos preso ao núcleo? É mais fácil, Então, se o raio é grande, a energia de ionização para eu tirar o elétron é baixa. Só que se é baixa para tirar, é baixa para colocar também. Então, maior o raio, menor a afinidade eletrônica, menor a energia de ionização. Mesma coisa, ela vai seguir a mesma coisa da energia de ionização. E no mesmo período? Quando você vai andando assim no mesmo período, o número atômico aumenta. Se o número atômico aumenta, o que acontece com a atração núcleo-elétron? Aumenta também. Se a atração núcleo-elétron aumenta, o raio diminui. Se o raio diminui, ele está mais preso ao núcleo. Fica difícil de tirar um elétron. Se é difícil de tirar, maior energia de ionização. Mas se é difícil de tirar, é difícil de colocar. Maior a afinidade eletrônica também. Vamos ver agora, gente, olha só. Se você pegar, aqui eu coloquei uma generalização na tabela periódica que vai servir tanto para a eletronegatividade quanto para a afinidade eletrônica. Então, perceba que ela é o contrário do raio, igualzinho a energia de ionização. Portanto, se o raio cresce de cima para baixo, a afinidade eletrônica é de baixo para cima. Se o raio cresce daqui para cá, a afinidade eletrônica cresce... A afinidade eletrônica vai crescer daqui para cá. Beleza? E a eletronegatividade exatamente igual. A diferença, gente, é que a eletronegatividade é a tendência em atrair um elétron na ligação química, na sua própria ligação química. Então vamos entender aqui, Se eu tenho um HCl, aqui é um par de elétrons que está ligado.
significa que o cloro, como ele é mais eletronegativo, ele atrai os elétrons mais para perto dele. Então o elétron ele fica querendo ficar mais perto do cloro do que do hidrogênio. É como se fosse uma coisa assim, ó. Tá mais para cá do que para lá. Mesma coisa o flúor. Flúor é mais eletronegativo. Então é como se ele puxasse os elétrons para o lado dele. A nuvem eletrônica, ela fica deslocada para onde tem mais elétrons. Agora, nesse caso, perceba que os dois são iguais. Eles têm a mesma eletronegatividade, pois são o mesmo elemento. Então, esse puxa para cá, esse puxa para cá. Fica como se fosse equilibrado. Então, é isso aqui que é a eletronegatividade. A tendência em atrair os elétrons na ligação química, entre os átomos que estão ligados. Esse e esse ligados aqui. Qual que vai puxar mais? O mais eletronegativo puxa os elétrons mais para ele, certo? E a gente tem que decorar a ordem dos elementos mais eletronegativos na tabela periódica. Eu sei que ela cresce daqui e para lá, certo? Mesma explicação disso aqui tudo. Só que aqui, gente, tem uma ordem que a gente deve seguir. Ó, flúor é mais eletronegativo que o O, que é mais que o N, que é mais que o cloro, que é mais que o bromo, que é mais que o enxofre, que é mais que o... até o final. A decoreba é: fui ontem no clube, briguei e saí carregado pro hospital. Então, se você decorar isso aqui, você consegue saber os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E para finalizar, vamos falar agora das propriedades físicas dos elementos da tabela periódica. Então, olha só. O primeiro delas é a densidade. Gente, densidade, a gente sabe, né? Que a definição é: densidade é a massa sobre o volume. Então, a gente precisa de ter um dado experimental. A gente precisa de calcular essa densidade experimentalmente. Mas calculando as densidades, a gente consegue perceber que ela segue um padrão na tabela periódica, né? Depois que foram calculados a densidade de todos os elementos. Então a gente percebe o seguinte, que a densidade ela aumenta de cima para baixo na tabela periódica, de cima para baixo, e das beiradas para o centro da tabela periódica, de forma que o ósmio é o elemento que está aqui no meio, que tem maior densidade de todos na tabela periódica. A densidade dele é 22,5 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, densidade é de cima para baixo e das extremidades para o centro. Já a temperatura de fusão e ebulição, vamos relembrar. Temperatura de fusão é quando a gente passa o sólido para o líquido. Temperatura de ebulição é quando a gente passa o líquido para o vapor, né? Então, olha só. Se a gente olhar a temperatura de fusão e ebulição na tabela periódica, ela segue um padrão meio estranho, mas tem um padrão. Então, olha só. Se a gente pegar as duas primeiras colunas, metais alcalinos e alcalinos terrosos, ela vai aumentar de baixo para cima, de forma que os elementos que estão em cima têm a maior temperatura de fusão e ebulição dos que estão embaixo. Isso acontece só nessas duas primeiras. Como que eu olho agora no restante da tabela? Ela vem da esquerda para a direita aumentando e de cima para baixo aumentando. Então perceba, das beiradas, né, das extremidades para o centro, tirando esses dois. E de cima para baixo. Por quê? De cima para baixo, o contrário desses dois primeiros aqui. De forma que o tungstênio, W, é o elemento que apresenta a maior temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de fusão dele é 3.410 graus Celsius. Então, por isso que ele era muito utilizado naquelas lâmpadas incandescentes, que tinha aquele filamentozinho no meio. Aquilo é um filamento de tungstênio, que pode aquecer muito, que não vai fundir, certo? O carbono, gente, que está aqui, ele é muito interessante também. Ele apresenta, dependendo da sua forma alotrópica que você estiver olhando, ele pode apresentar temperaturas de fusão entre 3.000 até 4.500 graus. O carbono diamante, por exemplo, né, o diamante, ele se funde a 3.550 graus. Então, é um metal, né, que ele pode formar cadeias carbônicas gigantescas, mas dependendo do seu estado alotrópico, ele apresenta uma temperatura de fusão e ebulição muito alta. Espero que vocês tenham gostado e aqui a gente termina a aula de tabela periódica e propriedades periódicas. As próximas aulas agora vamos falar de ligações químicas em outra playlist que eu vou montar. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, marque o seu colega, compartilhe e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado!